Será que ele esqueceu? Acho que ele está impossibilitado É, lá. deve ser o fone dele lá também. Bom, eu vou orar aqui rapidinho. Ok. Altíssimo e soberano Deus, graça nós te damos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na tua presença, para te louvar e te adorar, e também para ser ademoestado e ensinado pela tua santa palavra, a sua palavra que é viva e que a cada dia trabalha na nossa necessidade, nos instrui, nos orienta, nos consola, nos conforta. Senhor, que esse estudo seja para a honra e glória do teu nome, e que através dessas gravações, do canal do YouTube, venha atingir várias pessoas, e que pessoas conheçam o verdadeiro evangelho, a doutrina da justificação pela fé, porque assim como o Senhor abriu os nossos olhos, destampou os nossos ouvidos, não por merecimento nosso, mas por misericórdia sua, também, Senhor, que o Senhor complete o número dos seus escolhidos. Te pedimos, te agradecemos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmã Diciana, seja bem-vinda. Irmã Nessiane, irmão Kim Santos, Deus abençoe vocês. Seguinte, meus queridos. Ô, Robert, que isso, meu querido? Fique em paz, coloca o foninho aí e vamos embora. Eu achei que o irmão Fernando estava no rodízio. E ele achou que foi um convite para uma aula só. Tá? Mas vocês não vão ficar sem aula. E os outros professores estavam impossibilitados, então o Thor entrou no rodízio, tá bom? Como diz, não dependemos do pregador, né? Dependemos da palavra pregada. Então vamos lá. Então o texto de hoje, o estudo de hoje, acompanhando o que nós temos feitos, né? Nós vamos estudar o capítulo 5 do Livres em Cristo, né? Do livro do Augusto Nicodemos, que é a exposição do livro em Gálatas. Mas, para os irmãos que vão acompanhar isso pelo YouTube ou por outro canal, o estudo é sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. O livro Livres em Cristo é apenas uma exposição bíblica do que nós vamos estudar agora. E a leitura que nós vamos fazer será de Gálatas, capítulo 2, dos versos 15 ao 18. 15 a 18, tá? Espero que todos já tenham previamente abertos. E vamos lá. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificado em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Amém? A perícope que a maioria tem separada na Bíblia de vocês, dá do verso 11 até o 21, que é a parte que Paulo está relatando a repreensão que ele dá em Pedro, né? E o Augusto Nicodemos divide essa parte do 11 ao 21 em três capítulos, né? Então nós estamos no capítulo do meio dessa parte do 11 ao 21. Então nós estamos na segunda parte, que é o capítulo 5, né? E o que trata essa parte que nós acabamos de ler? Paulo então continua expondo os seus argumentos que ele tinha usado lá na repreensão de Pedro.
Os irmãos novos que entraram no grupo, ou os irmãos que vão acompanhar pelo YouTube, nunca viu o estudo ainda de Gálatas, eu instruo para que vejam as outras aulas, mas só para recapitulando o que se trata o livro de Gálatas. Paulo, quando escreve a carta de Gálatas, ele quer ajudá-los a demonstrando assim incisivamente a permanecer naquilo que o próprio apóstolo tinha apresentado para eles. E o que Paulo tinha apresentado para o Gálatas na viagem anterior? Que o ser humano, que o homem, só é aceito, o homem só é perdoado, só é recebido por Deus, só é justificado pelos seus pecados mediante a fé em Cristo Jesus. E também que Deus já tinha feito tudo a parte necessária para que eles fossem salvos. Então, essa é a boas novas anunciadas pelas Escrituras. Mas essas verdades que Paulo trazia à tona incomodava alguns ali da igreja na época, como incomoda muita gente aqui hoje, na igreja moderna, certo? Para ainda mais do contexto que a gente saiu. Isso incomoda muito eles. Inclusive na carta que nós lemos lá do irmão Joaquim, as pessoas nos comentários tudo isso. O que incomoda é a justificação pela fé somente. Para os judaizantes, então, que tinha vivido a lei de Moisés, não bastava a sua fé. Era preciso obedecer várias regras associadas àquilo. E sendo dessas regras que ele queria que obedecesse, 3 as mais importantes. Que era assim, eles não abriam mão. Eu só peço para todos mutarem os microfones para não aparecer o barulho aqui, às vezes me tira a concentração, tá? Por favor. A primeira coisa que eles não abriam mão, circuncisão. Segunda coisa, dieta religiosa, que é comidas lá, aquelas comidas que ele não podem, né? A carne de porco, o sangue, enfim. E a terceira, que é a guarda dos dias, ali o calendário de festas judaicas e também o sábado, né? Então, quando Paulo está ensinando ali a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei, isso causa um alvoroço, como eu escrevi lá no vídeo de ontem, causa um rebuliço. Aí fala assim, ô fião, alto lá, como assim? Os judaizantes falando. Então você está falando que basta ter fé. Imagine pessoas falando isso para vocês, tá? Então vocês falam que é só ter fé sem as obras da lei. Vocês com essa fala aí, Paulo, vocês não estão incentivando as pessoas a viverem assim, na libertinagem, pecando à vontade, numa vida leviana. Parece com algumas coisas que vocês têm ouvido por aí? Paulo estava ouvindo isso. É incrível que quando a gente abre a nossa boca para pregar a justificação pela fé, sempre vai ter alguém ali pregando contra. É você virar as costas, vai aparecer a pessoa falando, não, não é bem assim não. Vão dizer, tudo bem, Jesus Cristo salva, mas eles colocam mais. Isso é só uma parte. Precisa crer em Jesus, lá no caso deles. Precisa crer em Jesus e mais circuncisão. Precisa crer em Jesus e não pode comer tal comida. Precisa crer em Jesus e não pode e tem que guardar os dias. E nos dias de hoje você precisa crer em Jesus e mais usar saia. Você precisa crer em Jesus e não pode ter barba de bode. Você precisa crer em Jesus e não pode usar bermuda. Enfim, é forma de orar, é forma de se falar, é tudo. É isso que acontecia na época de Paulo, ele admoestando os Gálatas.
Para os judaizantes lá, essa palavra me coisa a língua. Para os judaizantes ali da época e para os legalistas de hoje, a graça não significa nada, a graça é anulada se você não observar as regras, os usos e costumes. Ou seja, a graça só é válida, aí a graça é linda, se você obedece todas aquelas leis humanas. Então, o que Paulo quer? Ele quer preservar o evangelho da graça. Ele está lutando veementemente para que o evangelho da graça, que ele já tinha apresentado para eles, eles não perdessem, porque isso custaria caro para eles. Então, quando você vê o irmão Fernando aí, o Josafá, agora o Thor, esbravejando ainda a internet, o que nós estamos querendo fazer? Os irmãos nas vossas casas é querendo preservar o evangelho da graça. E nós precisamos alertar a todos, como Paulo fez nessa carta aos Gálatas, certo? Então, na perícope que nós lemos aqui, Paulo continua, então, expondo os argumentos, então, da repreensão que ele fez de Pedro. Quem não leu, leia a partir do verso 11, tá? Então, ele está usando essa passagem com Pedro como um exemplo para nós. Qual o exemplo? Que não podemos negociar com a verdade do evangelho da graça. Paulo está nos ensinando, falou, ó, não negocie, seja com quem for. Compre a briga. Então, nessa continuação desse exposição de argumentos, Paulo expõe três pontos muito importantes, certo? Primeiro, que os judeus, desde o Antigo Testamento, é mesmo, os judeus, desde o Antigo Testamento, sabia que a justificação só ocorre pela fé. Paulo está falando isso. O segundo ponto exposto, que a condição de pecador do ser humano, pois o homem ainda continua nesse mundo de pecado, não anula a justificação, já que foi feita por ele pela fé. E a terceiro ponto exposto por Paulo, que vai ser tratado na próxima aula, mas já vamos falar aqui do terceiro ponto, é que não tem lógica trazer a lei de volta, tendo em vista que os crentes, que os que creram em Jesus já morreram para a lei. Ou seja, não tem lógica. Então vamos abordar o primeiro e o segundo ponto, tá? Aí no verso 17, no verso 15, ele diz a palavra assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Quando ele diz nós, ele está enquadrando Pedro e os demais judeus, tá? Porque ele está falando com Pedro lá. Então, quando ele diz nós, ele está pondo ele, Pedro e os demais judeus. E para elucidar esse ponto a respeito de que os judeus do Antigo Testamento já sabiam que a justificação já era pela graça e mediante a fé, ele continua, sabendo contudo que o homem, ou seja, o Pedro, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Aí o Augusto Nicodemos coloca aqui na página 98, aqui ó, Pedro, Pedro, traduzido, Pedro, eu e você somos judeus de nascimento, portanto nascemos dentro da aliança, conhecemos bem a lei de Moisés, não somos pecadores entre os gentios, porque os judeus consideravam os gentios pecadores e transgressores da lei por não conhecer a lei. Aí que ele continua, mas mesmo assim, nós sabemos que o homem não é justificado por obras da lei. Pedro, você sabe disso, não é mesmo? O Antigo Testamento, Pedro, não ensina que seremos justificados por cumprir a lei. Certo?
Paulo está falando que Pedro sabia que era impossível guardar a lei e que a lei apenas servia para o povo demonstrar gratidão a Deus. Como? Porque tendo em vista que ninguém guardava a lei, como que ainda Deus suportava eles, amava eles e ainda beneficiava eles? Pedro, pelo que Paulo está falando, os crentes ali do Antigo Testamento, os judeus, sabiam que era impossível guardar a lei. Somente os judeus legalistas que nunca entenderam a lei mosaica. Que aí, então, eles colocavam o esforço próprio, né? Colocavam as obras da lei como sendo útil para alguma coisa, mas as escrituras dizem que nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Ou seja, todo esse esforço era inútil. E Pedro sabia disso. Os judeus que não eram legalistas sabiam que não conseguia cumprir a lei. E incrível isso, né? Eu acredito que quem leu isso aqui pela primeira vez, assim como eu li em 2016, quantas vezes nas pregações nós ouvimos que no Antigo Testamento a salvação era obtida pela lei e que agora no Novo Testamento agora é pela graça. Vocês ouviram isso? Porque eu ouvi muitos, né? Eu não sabia, até não estudar eu não sabia. Para mim tinha essa separação. Mas olhando o texto, Paulo fala totalmente o contrário disso. Ele fala assim: Pedro, nós sabemos. Sabendo, contudo, sabendo. Ou seja, Pedro, nós sabemos. Nós sabemos que nós não somos justificados pela obra da lei. Ou seja, isso já era cativo na mente deles. Então, a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Sempre foi. No Antigo Testamento, desde Abraão, desde de Gênesis até o Apocalipse. Davi retrata muito bem isso. Davi, no Salmo 106, diz que ele foi aceito e ele foi alcançado somente por graça. No Salmo 63, do 63, Davi diz que a sua graça, a graça de Deus é melhor que a vida. E a palavra usada para graça no hebraico lá é hased, e que foi traduzida também para o grego no Novo Testamento por charis, que é utilizado para graça. Tá? Ou seja, hased e charis tem o mesmo sentido. Então, charis, a graça do Novo Testamento e a graça do Antigo Testamento era a mesma. E os sacrifícios que eles faziam lá no templo, os sacrifícios era escancaradamente dizendo isso. Porque falar assim, um animal inocente, olha, tadinho, ele não tem nada a ver com o peixe, tá morrendo morrendo do meu lugar, morrendo em meu favor. A intenção deles, o crente entendia que aquilo era uma figura do sangue de um Salvador. Aquilo era prenunciando, apontando já para Cristo. Mas era por graça, já alguém estava morrendo por eles. No verso 16, que nós acabamos de ler, Paulo reafirma isso. Também temos crido em Jesus que fomos justificados pela fé em Cristo e não temos obras da lei. Paulo reafirma que os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela graça mediante a fé. Abraão, lá no início, Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Ele foi justificado. Ou seja, ele já foi justificado por graça. Por quê? Porque ele creu em Deus. Entende? Ou seja, a doutrina da justificação pela fé, isso eu estou parafraseando tudo aqui do Augusto, tá? Essa parte. Doutrina da justificação pela fé, ela não foi inventada e nem foi uma novidade do cristianismo. O que o cristianismo fez? Ele traz, ele ensina, sabe aquela fé que vocês já tinham ali
em Deus, agora essa fé você deposita no Filho, em Jesus Cristo. E o Messias, sendo ele o Messias já era aguardado pelos crentes do Antigo Testamento. Certo? Então, a doutrina da justificação pela fé não é uma novidade, ela não nasce lá no Novo Testamento. Tá, irmãos? Então, tenham isso em mente quando vocês forem explicar para alguém. Sempre foi pela graça, desde o início e até hoje. O homem que não reconhece essa verdade, isso aqui é grave, ó. O homem que não reconhece essa verdade, que verdade? Que o homem é justificado diante de Deus, ele é justo diante de Deus, por graça, mediante a fé em Jesus Cristo, que ele derramou o sangue a favor dos pecadores. Quem não reconhece isso é só uma coisa: não pode ser salvo. Simples assim. Quantas vezes vocês não viram que a palavra justificação foi usada de maneira errada? Quantas vezes você ouviu numa pregação, hoje através dessa palavra, ou seja, dessa profetada, hoje através dessa palavra você vai sair justificado, eu vou te honrar na terra. Ou seja, justificação para nós era você ser admirado pela sociedade, receber algo, né? Olha o tanto que deturpar a doutrina da justificação pela fé. A justificação pela fé, é claro, aqui que Paulo nos explica aqui, e olhando todo o contexto das Escrituras Sagradas, porque a doutrina não é estabelecida em um livro apenas, ela tem que ser estruturada nas Escrituras inteiras. A justificação, ela não acontece uma vez. Aliás, a justificação acontece de uma vez por todas, e é uma vez. Não tem isso de um dia você tá justificado, outro dia não tá justificado. Você tem que ir na igreja para receber uma nova justificação. Não existe isso. Justificação uma vez por todas, tá? E caminhando aí para o verso 17. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Essa parte é o mais complexa. É a parte mais complexa do texto. E foi uma luta, viu? Por quê? Mas Paulo nunca escondeu, né? Paulo é terrível. Corajoso. Paulo usa uma pergunta retórica, né? Mas com certeza ele já tinha sido confrontado com esse tipo de pergunta. Vocês estão falando, tipo assim, ele falando, vocês dizem que crê em Jesus Cristo, isso basta, ok. Mas ao mesmo tempo vocês falam que são imperfeitos e que pecam. Isso não quer dizer que Jesus Cristo está induzindo vocês a pecarem? Olha só o que Paulo fala. Incrível isso, eu acho isso fantástico, que Paulo não passa pano para o pecado, Paulo não passa pano para a realidade do pecado. Paulo não chama pecado de faltas, Paulo não chama pecados de falhas, Paulo não chama pecado de fraqueza. Paulo fala que o pecado está enraizado na condição humana. É o que nós chamamos na teologia de o já e o ainda não. Ou seja, já fomos justificados, porém ainda pecamos. John Stott, em seu comentário aos Gálatas, diz assim, abre aspas, o John Stott. Paulo está querendo dizer, se depois da minha justificação eu ainda peco, a culpa é toda minha, não de Cristo. Eu tenho apenas a mim para me culpar. Ninguém pode culpar a Cristo. Fecha aspas. Por que não pode culpar a Cristo? Porque ele é santo. É contra os atributos dele pecar,
Deus não pode pecar. Os atributos dele não é impossível, não consegue, tá? E vocês podem acompanhar algumas coisas, alguns textos falando da impecabilidade de Cristo, né, de Deus. João 8:46, João 18:38, João 19, 4, 6, enfim. Inclusive, aconselho os irmãos a estudarem os atributos de Deus, tá? E isso é muito importante, porque nós servimos a Ele, então o que Ele se revelou nas Escrituras, nós devemos sim estudar. Não há mistério nenhum nisso. O que Ele não quis se revelar, não está revelado. Ou seja, nós não conseguiremos descobrir algo que Ele não queira que nós descobramos. Não caio nessa, tá? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que o pecado é uma realidade ainda na vida do cristão. E ele não foge disso, ele não foge dessa realidade. Então, o pecado é realidade na vida do cristão. O pecado acontece ainda mais do que nós gostaríamos que acontecesse, mas ninguém ainda está livre nessa vida terrena. Nós fomos salvos o quê? Da culpa do pecado. O pecado não nos condena mais, mas a luta contra o pecado vai ser constante. Isso vai durar até quando nós tombarmos nessa terra. E, bom, até aqui vocês estão entendendo? Estou falando besteira em alguma coisa? Tá tudo bem? Dá um joinha aí. Espero que sim. Fale agora ou cale para sempre. Isso. Continuando aqui. O que a doutrina da justificação pela fé traz, então? Gostaria que isso ficasse muito claro na mente de vocês. A doutrina da justificação pela fé traz conforto quando o crente cai em pecado. Pois o que garante ele, o que encoraja ele para quando ele peca, quando ele erra, ele então se reergue, ele consegue ter força para se levantar, bater a poeira e continuar na caminhada cristã. É isso que a doutrina da justificação pela fé faz. Ela é responsável por isso também. A doutrina da justificação pela fé traz a lembrança do cristão que ele já foi justificado de uma vez por todas, que ele que o Senhor já pagou os pecados os passados, que o Senhor já pagou os pecados presentes e que ele já pagou também os que iremos cometer daqui a pouco. E pelo contrário do que pensam, do que vão te falar, irmãos, essa garantia não induz o crente à libertinagem. Essa garantia, pelo contrário, faz o crente, quando peca, diz o texto aqui que nós lemos no livro, faz corar de vergonha, o crente fica envergonhado. Para o salvo, quando ele peca, dói nele. Como pude fazer isso? Como posso fazer com o meu Salvador, depois de tudo que ele fez por mim, depois da graça de ter me alcançado? Essa verdade, essa doutrina faz o ego do ser humano ser destruído. E umas coisas importantes também, além dessa doutrina salvar almas, ela é capaz até de salvar as vidas humanas. E agora eu vou falar uma coisa aqui que vai gerar polêmica, mas vou falar igual os pregadores da CCB. Eu não vou ter medo de pregar agora, eu vou pregar, seja o que Deus quiser. Essa doutrina salva almas, mas também salva vidas. Porque quantos vocês não sabem aí, quantas pessoas que caíram no mundo do crime de vez, que abraçou a prostituição de vez, que foram para o mundo das drogas de vez, que entraram na depressão e chegaram até suicídio, porque
lhes foram omitidos essa doutrina da justificação pela fé. Conhece, não conhece? Lembra daquele irmãozinho, seu vizinho, do seu amigo que recitava com você? Porque não foi apresentado a justificação pela fé. E eu faço uma convocação aqui. Você que está ouvindo isso hoje, você crê que a justificação, você crê nessa doutrina de justificação pela fé em Cristo Jesus? Se você não crê, eu chamo você ao arrependimento. Arrependa-se, volte para essa verdade, abandone o caminho largo das suas próprias forças, das suas próprias obras. Se arrependa, se quebrante ao Senhor. O Senhor não recusa um coração quebrantado. Ainda é tempo de salvação. Agora, meus irmãos, se você crê nessa doutrina da justificação pela fé, se hoje você se regozija, se essa doutrina hoje te encoraja a seguir em frente de quando você peca, se isso aí é verdade na sua vida, anuncie essa verdade, tá? Que você seja usado para libertar almas, para libertar vidas, para salvar vidas, para libertar os que ainda estão sendo escravos do pecado, para os que ainda estão sendo escravos do falso evangelho. Seja um Paulo também, não negocie essa doutrina e que essa verdade seja anunciada através da sua boca e da sua vida também. É isso que Deus tinha preparado para nós e ficamos para o próximo capítulo, se Deus tudo preparar, quinta-feira que vem com o irmão Danilo. Alguma dúvida, algum comentário, meus irmãos? Gostaria que vocês me dessem aí um feedback, comentassem em cima. Isso é uma aula. Quem tem alguma coisa para acrescentar aqui, será bem-vindo. Irmã Danila, Deus abençoe. Leila também, irmã Anne mais uma vez. Varoa de Fogo, Monquim Santos. Ricardo. Bom, creio. Só vou parar de gravar aqui já, tá?